Meu pastorzão, meu pastor Tony, você sabe o quanto que meu coração fica só de te ver aqui na sala. Mas hoje, entendendo mais da tua correria, do teu dia a dia, eu sou muito grata ao Senhor. Você sabe que eu amo a sua vida, amo a vida da sua família. Então vem para cá, porque eu quero te ouvir nessa manhã. Obrigada demais, viu? Por amar a palavra do jeito que você ama e estar tá pronta aqui para transbordar conosco. Deus continue te abençoando e vem para cá, porque eu quero aprender. Vem para cá, meu pastor Tony Medeiros, a sala é sua. Destrava esse microfone e cai para dentro. Graça e paz, bom dia a todos. Bom te ver aqui, Jonas. Que bacana te ver aí, rapaz. Recíproco. Hein, fala. Um dia a gente vai estar juntos para eu ter um prazer te dar um grande abraço. Amém. Então, eu sou assim bastante apaixonado por Jesus, porque Jesus sempre que chegava fazia um milagre e sempre que saía deixava um milagre. E quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus saindo de um lugar, chegando em outro lugar. Sempre essa era a dinâmica de Jesus. E em Marcos 8, no versículo 22, ele diz que Jesus chega em Betsaida. E ali trouxeram um cego. O texto aqui diz que trouxeram um cego e rogaram-lhe muito para que Jesus o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos, pôs as mãos e perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou-lhes pelas, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e o fez olhar para cima. E ele, respondendo, disse: como você vê agora? Ele disse: vejo tudo claramente. A primeira coisa que eu destaco nesse texto é que esse cego precisou de alguém para levá-lo até alguém que podia fazer um milagre na vida dele. Então, na nossa vida vai ser sempre assim. Nós vamos sempre precisar de alguém que nos leve a alguém que tem o milagre. Ou seja, é o mesmo episódio ali do deserto, né? Havia fome, não tinha pão, mas tinha um garoto que tinha pão e peixe. E às vezes é só isso. É pouca coisa que Deus precisa para fazer o milagre. Primeiro, pessoas levaram esse cego a quem poderia fazer um milagre na vida dele. No versículo 23 diz que esse que iria fazer o milagre tomou pela mão e levou-o para fora do arraial. Por que não poderia ter feito dentro de Betsaida? Que às vezes precisa tirar da gente do nosso conforto, do lugar que a gente está, às vezes das pessoas que nos cercam. Que às vezes o milagre, Mônica, não é só do ouvir coisas positivas, mas às vezes afeta o milagre é de você ouvir coisas negativas. Você lembra do centurião? Olha, não incomode mais o mestre, já morreu, acabou, não vai. O Lázaro também, Senhor, já tem 3 dias, se o senhor viesse antes, poxa, agora não tem jeito mais, está fedendo. Às vezes não é só ouvir o positivo, às vezes o que interfere também é ouvir o negativo. Então ele tirou ele do ambiente. A primeira providência cuspiu nos olhos. E o evangelho é loucura, né? Loucura para os que perecem. Imagina você, Joana, vai lá no oftalmologista e o cara vai cospe em você. Oh, meu Deus! Ele te cospe. E aí você já não... Emocionalmente, você já está abalado. O cara me cuspiu, mas ele cuspiu e impôs as mãos. Quando ele cospe e impôs as mãos, eu falei: e agora? Você vê o quê?
eu vejo pessoas como árvore. Eu acho que o cerne dessa passagem está aí nesse versículo. Como é que nós vemos as pessoas? Nós vemos pessoas como árvores, como objeto. Às vezes a gente vê algumas pessoas como inimigas, outras como escada, pessoas medíocres, pecadoras. Como é que a gente vê pessoas? Agora, interessante que esse homem, mesmo cego, ele tinha uma noção, Mônica, do que era árvore e de que era gente. Porque eu estou vendo pessoas como árvore que anda. Então, em algum momento, esse homem viu. Em algum momento, esse homem ele não era cego. Ele tinha no seu consciente o que era uma árvore, o que era um homem. E hoje, às vezes, por causa das pancadas da vida, a gente não consegue discernir mais o que é gente, o que é homem, o que é árvore, o que é gente ruim, o que é gente boa. A gente vai perdendo essa percepção. E aí, talvez, muito de nós precisa da mesma receita que aconteceu com esse cego. A Bíblia diz que, no versículo 23, que ele impõe novamente as mãos. Porque, às vezes, não basta ter só um primeiro encontro, só um primeiro toque. Às vezes, tem que dar mais um toque. Eu me lembro que, um certo tempo, a nossa igreja fazia encontro com Deus. E teve uma irmã que chegou no 10º encontro com Deus, ela falou assim, Lília, eu vou no encontro. Aí eu falei com a pastora, mas ela vai 10 vezes. Aí eu já vendo ela como árvore, né? Como árvore frutífera, né? Mas ela vai. E ali naquele 10º encontro, Deus captura ela. Deus laça ela. E ela muda, e ela transforma, e ela virou uma das pessoas mais frutíferas da igreja em todos os sentidos. Mas precisou de 1, de 2, de 3, de 4, até 10. E esse homem, ele precisou que desse um segundo retoque. E aí, depois do segundo retoque, o primeiro retoque, ele dizia que via como árvore. Agora, no segundo retoque, ele diz assim: vejo todos claramente, depois do segundo toque. A minha percepção em ver as pessoas diferenciou depois do segundo toque. Eu consigo perceber agora as pessoas. E é o que a gente precisa na igreja de hoje, passar agora a perceber mais as pessoas com o coração do que com os olhos, porque com os olhos a gente vai sempre dar um jeito de ver como árvore. E pensando nisso, Jonathan, esses dias eu estava vendo, passa aqui, a gente abre o YouTube, né? Às vezes o Facebook, as pessoas mandam para a gente uma música que é só do meu tempo aqui, não é do tempo de vocês, não. É só do meu. Uma música da Sandra de Sá. Talvez vocês não conheçam. Mônica ainda é menina, ainda não sabe. Jonathan é um garoto, não sabe nem que é Sandra de Sá, né? É uma música assim, joga fora no lixo. Aí ela fala assim, como é que era a música? Eu sou ruim de música. Vou dar uma chance de você acertar. Se não, joga fora no lixo. Joga fora no lixo. O Jonas já não vai me convidar para ir na igreja dele. Pastor que canta, joga fora no lixo, já não chama mais. Aí já acabou tudo, queimou o filme, né? Mas eu fico pensando, aí eu olhando essa mulher cantar, Sandra de Sá, joga fora no lixo.
eu fui ler Jeremias 18, sobre a olaria, que Deus pega o barro, quando quebra, começa a fazer um vaso, quebra na mão dele, ele faz de novo, Mônica, e não joga nada fora. E aí eu fico pensando, se Sandra de Sá estivesse lá no capítulo 18, se Sandra de Sá estivesse junto com Jeremias ali, né? E aí está um de nós lá, pro olheiro, fazer a gente, quebrar a gente, e fazer do jeito que ele quer. E aí a Sandra de Sá falou assim, não, joga fora no lixo. Tá ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Aí foi, né? Foi. Foi. E aí, o que eu digo, Lila, é o seguinte, na olaria de Deus não tem lixeira, gente. Não tem. Talvez nas nossas olarias eclesiásticas, denominacionais, tem algumas lixeiras que a gente bota os inservíveis ali. A gente bota aqueles que não podem ser reaproveitados, segundo a nossa ótica. Porque a gente não quer conviver com coisa que parece lixo, com coisa que parece árvore. E às vezes as nossas denominações, elas erram um pouco, porque elas tentam fazer crentes para frequentar os seus cultos, as suas igrejas. Mas não é o que Jesus determinou. Ele disse: primeiro faz o discípulo. Porque o discípulo é alguém que vai andar com você, vai estar com você, que você pode falar com ele, que ele pode falar com você. Depois você batiza esse discípulo. E depois você ensina ele a guardar tudo que eu ensinei. E se você cumprir essas 3 metas, ele diz assim: e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação. Então, a estratégia de Deus é diferente da nossa. E quando a gente faz o crente, ele é um segundo nível espiritual. O crente é de segundo nível espiritual. Eu falei um dia aqui na live que nós temos o homem natural, não é? Que é aquele que Deus chama Pedro para pescar, o homem natural. Depois ele vira crente, ele passa daquele processo de Tomé. Depois, quando ele começa a seguir, ele passa a ser discípulo. E discípulo é aquele que chega em Antioquia, é chamado de cristão. E o último estágio é aquele que Deus busca, verdadeiros adoradores. Então, são 5 estágios. E a gente insiste em deixar as pessoas na igreja sempre no segundo estágio. E não é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é discipular, é não jogar fora, é não ter uma lixeira. Na olaria de Deus, nós somos reutilizáveis. Nós somos recicláveis. Ô, Mônica, eu fico pensando na nossa igreja um sujeito como Davi. A gente olha para o adultério de Davi, olha para a lixeira, olha de novo para o adultério de Davi, olha para a nossa lixeira. Assim, é para lá que ele vai. Não é? Não é para lá que ele vai? Mas Deus torna ele um homem segundo o coração de Deus. Refaz, reutiliza, pega o Davi inservível e diz: agora você vai servir para ser o rei de Israel. Eita, nós, senhor. E aí ele caça, ele pega um camarada que fugiu, um camarada que viveu uma dualidade não, ele viveu em 2 mundos, né? Uma hora ele vivia com a sua mãe ensinando os preceitos, né? E outra hora ele vivia com a filha de Faraó, ali aprendendo sobre aqueles deuses.
um homem chamado Moisés. Tinha duas culturas, tinha dois deuses, duas nacionalidades. E esse homem, ele mata um homem, esse homem é um assassino. E aí Deus pega esse cara e fala assim, não, nada de lixeira para você, sobe no monte e escreve numa tábua que não pode matar. O que é isso? O que é isso, Lila? Pelo amor de Deus, me ajuda. O cara que matou, aí Deus agora sobe no monte e escreve nos 10 mandamentos que não pode matar. Mas isso é lá no Antigo Testamento, então aí a gente vai para o Novo Testamento, ele pega Paulo, um homem que assolava a igreja, mano. A igreja funcionava na casa, ele entrava na casa, assolava a igreja. Estevão talvez dependesse só do veredito de Paulo para ele não morrer, mas a Bíblia diz que ele consente na morte de Estevão. E aí Deus vai dizer, não te jogo na lixeira também. Você vai ser o bandeirante do evangelho. Aí, Jonathan, você não ia na igreja de um cara que batia nos outros com chicote, entrava na casa. Como é que você vai congregar com um homem desse? Hein? E se uma hora dá um revés nele lá, ele pega o chicote e me bate também, eu como membro dessa igreja. Eu não entendo Deus. Cada dia que eu estudo mais, eu leio mais, eu passo a não entender mais. A cabeça da gente vira. Aí ele chega em Samaria um dia, Jesus chega em Samaria um dia, meio-dia, ele vai na beira de um poço e vê a mulher samaritana, Mônica, meu Deus do céu, Jesus começa o ministério em Samaria com uma mulher. Quantos pastores, bispos, apóstolos deveria ter em Samaria? Não sei. Aliás, nenhum, né? Que eles não se davam com o judeu e as linhagens, as doutrinas se confundiam muito. Mas quantos homens tinha ali em Samaria para se começar um ministério? Porque ministério tem que ser com homem, né? Pode ser com mulher. Apesar de todos os estudos missionários dizer que 75% de missões no mundo é feito por uma mulher. E depois que a igreja está pronta, que já batizou, que já fez ceia, que já fez tudo, aí vai um bonitão lá, um homem lá e assume o campo. Eita, nós! Que coisa, né? E aí ele vai em Samaria, Jesus, cabeça de Jesus é diferente da nossa. Começa o ministério com uma mulher, que a Bíblia diz que essa mulher era estilo Fábio Júnior, gente. Você sabe quantas vezes o Fábio Júnior já casou? Não! Parece... Não, gente, parece brincadeira. O Fábio Júnior já casou mais de 10 vezes. Ô, Mônica, o dono do cartório, quando via essa mulher chegando com um homem novo, falou: já vem ela de novo, é outro? Não, olha, o livro lá do escrivão já estava cheio de nome dela, ô, Mônica. E aí, Jesus, meu Deus, o que é isso, gente? E ele chega para conversar com essa mulher, ali em Samaria, pede água. Eu não vou falar aqui porque o contexto é muito grande, mas ele diz: se você soubesse quem te pede água, eu te daria a água da vida e você nunca mais teria fome. E ela vê Jesus como um profeta. E depois dessa experiência, que aquela mulher, ô Mônica, ela já estava na lixeira. Ela já estava na lixeira, porque ela só podia ir naquele poço de Jacó meio-dia.
Era a hora que as outras mulheres estavam. E aquela mulher sai dali. E a Bíblia diz que toda Samaria, meu Deus, veio ter com Jesus através de uma mulher que estava na lixeira. Meu Deus do céu. Como é que a gente vê pessoas? Tem. Mas a gente não pode pegar a nossa lixeira e botar todo mundo junto no mesmo pacote. Não dá, não pode ser. Não pode ser assim. Quanto tempo eu tenho aí, Mônica? 10 minutinhos. Quando eu me converti, Mônica, eu sou lá de Piraí, a maior cidade pequena do mundo, Piraí. Pastora Rose deu uma inveja na minha cidade. Na verdade, eu acho que ela queria ter nascido na minha cidade. Maior cidade pequena do mundo. Ela fala que a minha cidade é de uma rua só, com 5 minutos você anda na cidade. Mas é tudo inveja mesmo. E eu fiquei uns 15 anos sem ir na minha cidade. Quando eu voltei convertido, já tinha me formado, feito seminário, tinha sido ordenado e tal. E quando eu cheguei no bar do encontro, era onde eram as nossas lixeiras sociais. Eu cheguei lá, os amigos estavam todos lá e Tony chegou, já botou lá o copo de cerveja, botaram lá uma tá de branquinha que tem lá, uma cachaça lá que a gente tomava. E aí eu falei assim, ô querido, Deus, obrigado, Deus abençoe, mas agora eu não estou bebendo mais porque agora eu assumi a fé, sou uma nova criatura, sou pastor evangélico. Ah, mas eles riram. Acho que teve gente que está rindo até hoje, mas riram muito, muito, riram muito. E aí ele falou assim, é mais uma mentira dele, porque eu era o mentiroso da turma. Eu, quando eu conheci a pastora Rosecliff, conheci ela com 16 anos. Imagina, a pastora Rose é bonita hoje, né? Imagina com 16 anos, o que era? Era uma boniteza sem fim. A bichinha era bonita. Quer dizer, era não, né? Ainda é. E aí eu fei desse jeito, eu falei assim, como é que eu vou ganhar uma menina bonita daquele jeito? Aí eu falei assim, eu vou lá na minha lixeira, né? Pegar as minhas armas lá. E eu comecei a falar para ela que meu pai era o quê, Rui? Dono de fazenda, né? Fazendeiro. Eu estava fazendo medicina e não sei o quê, que eu era isso. Aí, quem não tem dinheiro conta história. Não é isso que aquele tal do Paulinho Gogó fala aí, né? Que tem dinheiro conta história. Aí ela se apaixonou pelas fazendas. Ela se apaixonou pelo futuro médico e tal. Porque eu era assim, eu era desse jeito. Era mentiroso, eu era. Nosso Deus. Só Jesus. Se eu começar a falar de mim aqui, ô, Mônica, se eu contar minha história para o carroceiro, o burro chora. É sério, se eu contar a minha história para o carroceiro, o burro chora. De tanta coisa triste que era a minha vida. Mas ele não me jogou na lata de lixo. Apesar de eu viver numa lata de lixo. Ele me resgatou de lá, ele me tirou de lá. Então, se nessa manhã
ou se na reprodução dessa gravação eu estiver falando para alguém que foi jogado na lata de lixo, eu queria que você colocasse isso no seu coração. Existe uma chance reciclável para você. Você, nas mãos de Jesus, você deixa de ser inservível para ser uma pessoa servível. Não desista. Não desista dos teus sonhos, do teu casamento, do seu ministério. Não desista. Não desista. Beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus. Meu Deus. Eita, ainda estou respirando. Que manhã de reflexão, hein? Na olaria de Deus não tem o quê? Lixeira. Guarde isso no seu coração. Meu pastor, eu estou aqui tão impactada. Se eu pudesse, eu pararia o tempo. Mas a gente fica com gostinho de quero mais, né? Obrigada, viu? Obrigada. Eu também fui resgatada aí desse lixo. E o pastor contando a história, eu falei, meu Deus, seriam 2 burros chorando, hein? Meu pastor, ora aqui por esse povo, porque não tem mais como tu largar o arado, não. É assim. Botou a mão aqui, vai ficar conosco até Jesus voltar. Que Papai do Céu continue te abençoando. Ora pela sala do transbordo, minha família, e vamos para uma manhã de reflexão, é ou não é? Tenho certeza que você também conhece essa lixeira. Conhece ou não conhece? Mas glória a Deus, a gente faz parte dessa olaria do Senhor. Vem para cá, meu pastor Tony. Ora conosco. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um espírito que busca os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. Obrigado porque o Senhor fez de cada um de nós endereço do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, casa, habitação do Espírito Santo. Obrigado porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso advogado, é o nosso socorro bem presente. Muito obrigado, Senhor. E eu quero orar agora pelas famílias de cada pessoa desse grupo do transbordo, para que a tua paz, que a tua cura, para que os teus milagres cheguem sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós oramos assim, crendo no milagre, nós oramos assim, crendo na tua bondade, na tua graça, na tua fidelidade. Oramos assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, hein? Você que esteve aqui comigo, se maravilhando dessas palavras. Vai estar gravado e daqui a pouco vai estar subindo e você vai poder compartilhar com aquele seu amigo, hein? Que você acha também que não tem jeito. Vai lá, compartilha essa história de hoje. Hoje é um dia para a gente fazer uma reflexão maior. Obrigada, meu pastor, e obrigada a você que esteve aqui comigo. Amanhã é quinta de oração, não desanima não, hein? Se você está achando que não tem jeito, começa a pegar essa palavra, meditar nela e amanhã esteja junto comigo aqui para a gente estar fazendo essa oração. Beijo no seu coração, meu pastor, muito obrigada mais uma vez, Papai do Céu te encha de alegria, viu? Obrigada, minha pastora Rose, você é essa ponte, essa incentivadora. Amo vocês e até amanhã.